Pessoal, professora Malu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Esse vídeo aqui, como prometido, é para auxiliar vocês na feitura aqui do PET, na semana 1, tá bom? Vamos lá. O que vocês precisam entender aqui, vocês já estão familiarizados com o documento que vocês recebem aí, que é o PET, certo? Nós temos aqui o eixo temático e o tema, bem aqui no comecinho de cada semana. O nosso primeiro eixo temático é a compreensão e produção de textos. Então, contexto de produção, circulação e recepção de textos. Então, a gente sabe que a gente vai fazer um exercício de compreensão e interpretação de texto, porque ele está nos avisando aqui, certo? Ele faz aqui um trecho pra gente de recapitulando. Ele vai explicar o que é um relato pessoal, um gênero. Eu expliquei para vocês no vídeo da carta que toda narração, tudo aquilo que a gente conta, os contos, as histórias, os filmes, séries, novelas, eles fazem parte do texto narrativo. E já o gênero carta, o gênero relato pessoal, o gênero novela, o gênero romance, são as formas que a gente pode escrever esse texto narrativo. Então, a gente recebe aqui um texto do gênero relato pessoal. O próprio nome já indica pra gente, né? Relato pessoal. A pessoa vai relatar alguma coisa que aconteceu com ela ou alguma coisa que ela viu, o ponto de vista dela sobre alguma coisa que ela presenciou, porque é um relato que é pessoal, é ela mesma que está contando, tá bom? E ele mostra aqui pra gente umas coisas importantes, que são algumas características. A primeira dela é que os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa e no passado. Vamos lá, mais pra frente vai ter uma questão sobre isso. O que é a primeira pessoa? Vamos relembrar. Nós temos 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Ora, bolas, não é mesmo? Nessas pessoas do discurso, nós temos no caso do singular e também no caso do plural. Vamos lá. Primeira pessoa é aquela que fala. Então, é o eu ou o nós. Nós vamos conjugar o verbo em primeira pessoa. No singular, eu faço, ou no plural, nós fazemos. Então, a primeira pessoa é aquela que está falando dentro do discurso. Vamos colocar na nossa situação. Quem fala agora sou eu. Então, eu uso os verbos na primeira pessoa porque eu estou explicando a matéria para vocês, certo? Mas eu converso com a segunda pessoa, vocês. Só que no português, o nome do pronome é tu ou vós. Só que a gente não usa, né? A verdade é que a gente não utiliza muito tu e vós, a gente vê mais em textos bíblicos, em textos bíblicos, textos mais antigos. A gente não fala muito no dia a dia. O que a gente utiliza? Os pronomes de tratamento. Você e vocês. Então, eu falo com vocês, falo com vós, ok? Então, a terceira pessoa é daquela que nós estamos falando. Primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Ele ou ela, eles ou elas, tá bom? Todas as 3 pessoas têm no singular e tem também no plural. Então, é isso que vocês têm que relembrar aí sobre as classes de palavras, no caso aqui o pronome pra gente. E no relato pessoal, como é uma coisa particular, a pessoa conta em primeira pessoa. Então, ela vai contar eu fiz, eu vivi, eu vi, ou nós fizemos, nós vivemos, nós vimos, ok? Então, o verbo vai estar em primeira pessoa. Outra coisa que ele explica aqui pra gente, outra característica, é que há a presença de adjetivações e descrições. Ora, você está contando um relato pessoal, você está contando uma coisa que aconteceu, é comum que a gente tenha, assim, adjetivos para descrever as coisas que estão acontecendo e que estão sendo vistas, tá bom? E por último, é importante que o texto tenha o título criativo. O texto deve ter início, uma introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e também a conclusão, que é o final. Um pouco parecido com o texto dissertativo que a gente faz para os vestibulares, né? Mas, ó, vamos pensar, se é uma história, vamos pensar na coisa mais simples do mundo. Uma narração simples, uma fofoca. Você quer saber quem são as pessoas, o que aconteceu e como terminou. No relato pessoal é a mesma coisa, mas no caso aqui uma história mais abrangente que a gente vai receber aqui, que a gente vai ler, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí das características e vamos agora
Vamos agora para o texto e para as atividades. Turma, vamos começar então aqui a resolver as questões do PET, tá? Aqui na página 2, o PET de vocês. Aqui ele pede pra gente ler o texto. Observem o título do texto. Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. O próprio título já passa muita informação pra gente. A gente sabe que a pessoa saiu da Coreia do Norte, foi para algum lugar e que ela se coloca como uma sobrevivente. Sobrevivente do quê? O que estava acontecendo no país dela era uma guerra. A gente vai saber isso ao longo do texto que vocês vão ler, tá bom? Primeira pergunta, na página 3. Indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal. Vamos lá, lembre-se sempre que o relato pessoal ele tem o tema. Então, qual é o tema? Falei para vocês prestarem atenção no título, voltem no título que vocês acham a resposta, ok? 2. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para um relato pessoal. Essa eu já respondi para vocês, vai. Eu expliquei o porquê que é em primeira pessoa e o porquê no relato pessoal. É só voltar um pouquinho do vídeo, gente, que a resposta... Ó, gente, tá mamão com açúcar, hein? 3. Indique qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Então aqui nós temos 4 opções. Essa é uma questão que a gente chama de objetiva. Também a gente é comum chamar de questão fechada, tá bom? Porque você não vai responder a próprio punho, você vai escolher uma das alternativas. Vamos lá. Alternativa A. Verbos no tempo presente para dar a sensação de algo que acabou de acontecer. Aqui, nas características no recapitulando, eles falam que o verbo costuma estar no passado. Não sei, vocês vão pensar aí. B. Uso da primeira pessoa do plural para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia do Norte? Não sei, hein? Será que é essa a questão? C. Uso da primeira pessoa no singular e verbos no tempo passado. Vocês vão ler o texto, daí vocês vão entender se está no singular eu ou se está no plural nós, ok? E D. Falta completa de adjetivações. Lá falou que tinha que ter adjetivação, hein? Será que é a D? 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Ó, eu vou ajudar vocês, eu vou linkar ali nos comentários, não, no meu post, um dicionário online que eu gosto muito, é o que eu consulto sempre para fazer os meus trabalhos, para estudar. E lá vocês vão procurar a palavra xenofobia, como vai estar escrito aqui, e vocês vão entender o significado. Eu não quero dar o significado, porque senão eu vou dar a resposta. Mas, uma curiosidade, para quem está acompanhando aí o BBB, vocês vão lembrar da repercussão de alguns candidatos não, como é que fala? De alguns participantes, zoando bastante o sotaque de uma outra participante, que é a Juliette. Ela vem do Nordeste, então ela tem um sotaque muito diferente. E algumas pessoas acusaram os cantores Projota e Carol Conká, que eu sei que tá muito famosa negativamente, né? Deles serem xenofóbicos para com a Juliette. Então vocês vão pegar mais ou menos aí um exemplo atual da nossa sociedade. Ó, 4 questões, essa primeira semana tá sucesso, tá tranquila para vocês. Agora, no final do vídeo, eu vou fazer a leitura do texto. Para quem quiser acompanhar, fique aqui comigo. Se não, se você não quiser acompanhar, já pode resolver as questões, tá bom? Vai voltando aí no texto, vai voltando aí no vídeo, perdão, que vocês vão pegar as respostas aí, porque eu entreguei quase todas, hein? Pessoal, então vamos ler. Minha fuga da Coreia do Norte. Relato de uma sobrevivente. Quando eu era pequena, achava que meu país era o melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada Nada a Invejar e tinha muito orgulho. Na escola, passamos muito tempo estudando a história do Kim Sang, mas nunca ouvimos falar muito do mundo lá fora, exceto os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, e o Japão eram inimigos.
Embora eu muitas vezes tivesse curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria minha vida inteira na Coreia do Norte, até que tudo mudou de repente. Se vocês observarem agora, tem o sinal de reticência, que são os 3 pontinhos dentro dos colchetes. Isso aí significa que tinha mais texto, mas foi cortado. Para o exercício não era necessária a outra parte. Vamos continuar. Uma vasta escassez de alimentos atingiu a Coreia do Norte em meados da década de 1990. No fim das contas, mais de 1 milhão de norte-coreanos morreram durante o período da fome. E muitos só sobreviveram comendo capim, insetos e cascas de árvores. As interrupções no fornecimento de energia elétrica também se tornaram cada vez mais frequentes. Então, tudo ao meu redor era completamente escuro à noite, exceto pelo mar de luzes na China, logo no outro lado do rio Amirok, perto da minha casa. Sempre me perguntei por que eles tinham luz e nós não. O rio Amarok é bem estreito em determinados locais, o que permite que norte-coreanos secretamente atravessem para o outro lado, mas muitos morrem. Não posso revelar muitos detalhes sobre como sair da Coreia do Norte, mas só posso dizer que, durante os anos difíceis de escassez, eu fui mandada para a China para morar com parentes distantes. Mas eu achei que só ficaria separada da minha família por pouco tempo. Nunca poderia imaginar que levaríamos 14 anos para voltarmos a viver juntos. Na China, era difícil viver sendo uma jovem garota, sem minha família. Eu não fazia ideia de como seria a vida como uma refugiada norte-coreana. Mas logo descobri que isso não é apenas extremamente difícil, é também muito perigoso, já que refugiados norte-coreanos são considerados na China como imigrantes ilegais. Por isso eu vivia constantemente com medo de que minha identidade fosse descoberta e de que eu fosse repatriada e tivesse um destino terrível de volta à Coreia do Norte. Então, pessoal, esse é o texto que vocês vão utilizar para fazer o exercício. Vocês vão observar qual pessoa do discurso eles estão utilizando. Primeira pessoa, mas se é eu, se é um nós. Vocês vão observar o que ela está relatando para conseguir fazer o exercício. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários.